cartilha do eleitor. O que é democracia? Democracia é o regime político baseado na participação do povo na vida política do seu país, pela escolha dos seus representantes em eleições diretas. A Constituição Federal diz que o povo é a fonte do poder. No Brasil, o povo exerce o poder por meio do voto. Toda pessoa tem o direito de votar e de ser votada. Ao praticar esse direito, estará exercendo a cidadania. Para que serve o voto? O voto é a arma da cidadania, porque todo cidadão, independentemente de raça, religião e sexo, pode escolher seus representantes. O voto é um instrumento pelo qual o povo pode exercer o direito de mudar o destino de sua cidade, seu estado, seu país. O voto é direito-dever, por isso é obrigatório. Quem pode votar? O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70. O voto não é obrigatório para analfabetos, maiores de 70 anos, maiores de 16 anos e menores de 18. O voto é um grande instrumento de transformação. Por isso, quando o cidadão não estiver satisfeito com os políticos que o representam, deverá demonstrar essa insatisfação, escolhendo outros representantes. Porém, jamais deixando de votar. Como escolher um candidato? Um bom candidato é alguém que faz propostas e toma decisões sempre pensando no bem-estar da coletividade. Ouça atentamente as promessas dos candidatos e escolha aqueles que estão defendendo ações que você considera corretas. Mas não vá atrás de palavras bonitas. Se o candidato que parece merecer o seu voto já ocupou um cargo público, procure saber o que ele fez e se cumpriu o que prometeu. O eleitor hoje está mais esclarecido. Vota em quem realmente representa o povo e não em candidato que compra votos com cesta básica, promessas de emprego, favores ou faz ameaças para receber o voto. Não votar por não acreditar nos políticos e na política é tão prejudicial quanto votar sem responsabilidade. A omissão apenas contribui para que tudo permaneça da mesma forma, inclusive a insatisfação. Quando votamos, escolhemos alguém de nossa preferência para ocupar um cargo eletivo. Todo candidato deve estar filiado a partido político? Sim, todo candidato deve estar filiado a um partido político. Partido político é uma associação de pessoas com ideias comuns que se propõem a organizar e coordenar a vontade popular, com o fim de assumir o poder e realizar seu programa de governo. Todo cidadão tem direito à filiação partidária, isso é, tem direito a fazer parte de um partido político. Antes das eleições, cada partido realiza a convenção, que é a reunião para escolher os seus candidatos. Feita a escolha, encaminha-se o pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral, que habilita o candidato a concorrer a cargo eletivo. A existência de partidos políticos fortalece a democracia, pois havendo diferentes ideias, aumenta as possibilidades de solução para os problemas do povo. Que cargos são eletivos? Cargos do Poder Executivo. Presidente da República. É o administrador do país. Nomeia os ministros que o auxiliam e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-presidente da República. É o substituto do presidente em todas as suas ausências. Governador do Estado. É o administrador do Estado. Nomeia os secretários estaduais e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-governador do Estado. É o substituto do governador em todas as suas ausências. Prefeito. É o administrador do município. Ele nomeia os secretários municipais e decide como usar os recursos arrecadados com os impostos que pagamos. Vice-prefeito. É o substituto do prefeito em todas as suas ausências. Que cargos são eletivos? Cargos do Poder Legislativo. Senador da República. É o representante do Estado no Congresso Nacional. Deputado Federal. É o representante do povo no Congresso Nacional. Faz as leis que afetam a vida de todos aqueles que vivem no país. Discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive o Orçamento Federal. Deputado Estadual. É o representante do povo na Assembleia Legislativa. Faz as leis que afetam a vida dos moradores do Estado.
discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive orçamento estadual. Vereador. É o representante do povo na Câmara Municipal. Faz as leis que afetam a vida dos moradores do município. Discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive o orçamento municipal. Quem organiza as eleições? A Justiça Eleitoral, ramo do Poder Judiciário Federal, criada em 1932. O papel da Justiça Eleitoral é garantir aos cidadãos que as eleições sejam realizadas de forma legítima e transparente. A Justiça Eleitoral é constituída por Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, Tribunais Regionais Eleitorais, com sede nas capitais dos estados e no Distrito Federal, juízes eleitorais, um para cada zona eleitoral, e juntas eleitorais que apuram os votos. O que faz a Justiça Eleitoral? Desenvolve permanentemente suas atividades por meio de atos que têm como objetivo a realização das eleições. Alistamento dos eleitores, registro dos candidatos, fiscalização da propaganda eleitoral, organização da votação, totalização dos votos, julgamentos de processos referentes a questões eleitorais e diplomação dos candidatos eleitos. Alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral é o ato de inscrição perante a Justiça Eleitoral que habilita o cidadão a exercer o seu direito de votar. Como o cidadão pode atuar no processo eleitoral? Denunciando ao Ministério Público Eleitoral irregularidades na propaganda dos candidatos, cobrando boa atuação dos candidatos eleitos, o cidadão pode ainda colaborar como mesário ou como membro da Junta Eleitoral, atuando ativamente nas eleições do seu país. Como e onde votar? No título de eleitor consta a seção eleitoral que indica o local de votação. Sessões eleitorais especiais são instaladas em vários pontos da cidade para viabilizar o voto da pessoa com deficiência e também nos presídios e outros estabelecimentos penais para o voto dos presos provisórios. Para votar, o cidadão deve verificar com antecedência o local de funcionamento da sessão eleitoral e seu endereço, levar documento oficial com foto, levar título eleitoral, levar anotado o número e o nome dos candidatos de sua preferência. Se eu não votar, não justificar, nem pagar multa? Se o eleitor não votou, não pagou a multa ou não justificou a ausência, não poderá inscrever-se em concurso para cargo ou função pública, tomar posse em nenhum cargo no serviço público, receber salário, caso seja servidor público, participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, obter empréstimo em órgãos mantidos pelo governo, tirar passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, praticar ato para o qual se exige a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Qual a contribuição da urna eletrônica para melhorar as eleições? A urna eletrônica tem grandes vantagens, facilidade e agilidade na votação. O segredo do voto é garantido. Segurança na contagem dos votos, rapidez na totalização dos votos, garantia de que o voto não será fraudado. As urnas biométricas, preparadas para identificar o eleitor pelas impressões digitais, tornam ainda mais seguro o processo de votação. A totalização dos votos é rápida e sem risco de erros e fraudes, pois ao final da votação, cada urna registra imediatamente o total dos votos de cada sessão eleitoral. Se eu não votar, posso justificar? O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral, que é o município que vota no dia das eleições, deverá comparecer a qualquer sessão eleitoral para justificar a ausência. O eleitor que não justificar a ausência no dia das eleições deverá fazê-lo perante o juiz eleitoral de sua zona até 60 dias após as eleições.
O servidor civil e o militar em serviço farão sua justificativa perante o juiz eleitoral de sua zona até 60 dias após as eleições. O cidadão que estiver fora do país no dia das eleições terá até 30 dias após o retorno para justificar a ausência. Se eu não votar, pago multa? Pagam multa eleitoral. Os eleitores que não comparecerem às urnas e não justificarem a ausência. Os maiores de 19 anos que nunca se alistaram. Os naturalizados que não se alistarem até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. E os mesários faltosos. O eleitor que não votar e não pagar a multa, caso se encontre fora de sua zona eleitoral e necessite de prova de quitação, poderá efetuar o pagamento perante o juiz da zona em que estiver. O eleitor que se declarar pobre, na forma da lei, ficará dispensado de pagar a multa. São crimes eleitorais, dentre outros: vender ou comprar voto, tentar votar mais de uma vez ou votar no lugar de outro eleitor, falsificar ou alterar documento para tirar título eleitoral, distribuir qualquer espécie de propaganda eleitoral, inclusive santinhos, no dia das eleições.